Está entrando no ar para todo o Brasil e a Via Láctea mais um podcast que por enquanto se chama... O que está acontecendo? Eu sou o Luciano. Eu sou o Samuel, prazer. E hoje a gente vai falar sobre... Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre música, estilos musicais, que esses estilos musicais eles foram moldados a partir de um momento, né, do tempo. Eu acredito que as músicas elas acabaram no final dos anos 90. O que você acha disso? Eu acho que até hoje ainda tem música boa. O problema é que as coisas boas elas não viralizam e a gente não dá tanta importância quanto as coisas ruins. Antes de mais nada, dá o seu like aí nesse vídeo e se inscreve no canal. Se você não gostar, lá no final você tira o like e tira a sua inscrição, mas é só pra você não esquecer. Porque nós queremos ficar rico com esse canal. E se nós ficarmos ricos, você vai ser beneficiado com as nossas imagens aqui. E antes de ficar rico, a gente tem um objetivo que é o maior de todos. Qual que é? Derrubar o pessoal do Podpah. Então o objetivo desse canal é ser um canal maior do que o Podpah. Porque os caras parecem que não manjam muito das paradas. Não, dois caras com QI de geladeira não podem ter um canal maior do que o nosso. Olha, as músicas, por exemplo, do passado... E você tá muito bem vestido hoje, parabéns. Obrigado, né? Eu acho que é o nosso uniforme, né? Tava na promoção. As músicas de antigamente, elas tinham um poder um pouco mais profundo, de aprofundar, de trazer uma história dentro daquelas músicas lá, e eu acho que ia ficar muito mais bacana. Compara, por exemplo, o sertanejo, que eles falam que é sertanejo de hoje, ela tirou toda de rã. Com o sertanejo do passado. Eu acho que era muito mais bacana. O que você acha? Eu acho que não. Porque se você pegar, por exemplo, hoje, Vitor e Léo, se você pegar Rio Negro e Solimões, se você pegar Bruno e Marrone, ainda tem uns caras que fazem um sertanejo bom, assim como antigamente você pegava, sei lá, João Mineiro e Marciano, Pena Branca e Chavantinho, não sei o quê, eram coisas boas. Certo. Agora, se você pega hoje, por exemplo, fala um sertanejo ruim aí. Ótima referência. Né? Todos os sertanejos que só fala de cachaça, mulher, caminhonete, chifre, não sei o quê. É porque padronizou. Hoje, antigamente você tinha o quê? Gino e Geno. Certo. Falando de músicas de duplo sentido, Rosa e Rosinha. Certo. Lembra do Rosa e Rosinha? Nossa. A imagem aqui. Caramba! Então, tinha gente cantando música boa antigamente, como tem hoje. E do mesmo jeito que tem gente cantando lixo hoje, também tinha gente cantando lixo antigamente. Boa. Pensando nessa ideia também, nós não vamos focar exclusivamente na ideia do sertanejo. Temos também lá a ideia do rap. Você escutava rap na sua adolescência? Pouco, nunca foi muito... Eu escutava de vez em quando espaço rap, mas eu nunca fui muito, na minha visão pessoal, o rap sempre glamorizou muito a pobreza. Sabe? Então, porque o cara que nasceu da pobreza, não tinha pai, então pegou um cano, foi lá, fez o assalto e não sei o que, blá blá blá. E às vezes pro moleque que já foi criado sem pai, ele escutava isso e falava, pô, tá justificando aquela ação. Então, mesmo sem entender muita coisa lá pelos meus 12, 13 anos, eu sempre vi o rap como uma valorização daquilo que era ruim. Então, não curtia muito, não. Fora a questão dos palavrões, que pra mim também não dava pra ouvir. Eu, por exemplo, eu fui criado, você vê que existe uma grande divergência por causa das nossas localidades, da onde que a gente mora, por exemplo. Ele morando em Bugaçu, eu moro na região de Parelheiros, que é um pouco mais pra lá. Porque naquela época em Bugaçu era uma coisa um pouco mais centralizada, era menorzinho. O que acontece? Eu fui criado no meio do hip hop. Eu entendia lá o que era o rap, eu entendia lá o que era o break, o grafite, aquela coisa toda. Eu nunca ouvi falar de break, disso. grafite. Nossa senhora, eu adorava rodar no chão, fazer um moinho de vento lá. Uma vez a gente quase foi expulso do shopping, lembra? Isso é verdade. Shopping Santa Amaro? Shopping Boa Vista. Shopping Boa Vista em Santa Amaro. Eu adorava ver um chão liso, já chegava lá, já começava Meteu um moinho, vamos do começo. Estávamos passando, eu, você, a gente fazia curso técnico de raio-x, um dia a gente vai gravar um vídeo sobre esse curso técnico. E ao passar em frente a uma loja, tava tocando uma música, James Brown, sei lá quem era. Isso mesmo. Do nada incorporou o James Brown nele, ele virou pra mim, tirou a jaqueta, me entregou e falou, segura aqui. Aí eu segurei ele, começou, não sei o quê, botou a cabeça no chão
Aí o segurança foi chegando, eu falei, pera, deixa ele terminar. Aí ele... É o meu momento. Ele terminou lá o moinho dele, aí, não pode fazer isso aqui não. Aí a gente parou e foi pra praça de alimentação. O rap, trazendo uma ideia do rap, pessoal, o rap, antigamente, de fato, ele trazia muitas palavras críticas, né? A ideia contra um determinado sistema, contra um governo. Então, ele chegava e falava palavrão mesmo, falava sobre a problemática do governo. É a ideia de contracultura, né? Exatamente, mas o que se transformou o rap hoje? Hoje as pessoas não se falam mais daquele rap raiz. Raramente aparece um cara cantando um rap ou outro. Tá certo? Mas aí você pega hoje, os caras mudaram agora para o negócio de trap. Que pra mim é um tipo de música que gourmetizou o rap. E aí eu acho que sai um pouquinho da essência do rap. Historicamente falando, imagina aí que você é um jovem do século XVIII. Não tinha como você ouvir música. Né? Então, no século XVIII, você só tinha música ao vivo. A partir do século XIX, lá com a invenção do rádio, e aí você tem até o brasileiro, o padre, não sei o que, Landel, lá do Paraná, participou também da invenção do rádio, é que eles entenderam o poder da difusão das informações, né, pelo rádio. Então, a partir dali, a música ela vai passando por um processo de transformação. Depois você dá uma pesquisada aí no YouTube, nos vídeos que falam sobre a vibração da música e o efeito no cérebro. Então a música clássica ela vai te causar um efeito, o funk vai te causar outro efeito e assim por diante. E principalmente após ali a Segunda Guerra, é que eles vão utilizar a música realmente como uma massa de manobra. Se você pega, por exemplo, o sertanejo que a gente acabou de falar, a gente fala muito do sertanejo, eu ouço sertanejo, porque é o que mais as pessoas ouvem ultimamente. A maioria das músicas estouradas do sertanejo são músicas feitas com 3 acordes. Sim. E no rock já tinha isso. Você pega o Ramones é conhecido como a banda dos 3 acordes. Né? É interessante a gente pensar como café. É interessante a gente pensar sobre as questões musicais, porque a música ela influencia muito a cabeça das pessoas. Total. E um grande problema das pessoas que curtem bastante música e tudo mais, o cantor, é quando começa a endeusar demais aquele cantor. Então vai lá e coloca o cara como se ele fosse o detentor de todo o conhecimento, é o cara, o filósofo do negócio. É o influenciador, né? O influenciador. Então a música, o cantor, acaba virando também um problema. Porque se você for parar para ver hoje, o que é o funk carioca hoje, por exemplo, para você? O que você acha sobre o funk carioca hoje? Assim, de novo, eu sempre... Vocês vão dizer que eu sou mureteiro, mas eu sempre tenho uma visão X das coisas. Pelo seguinte, o que viraliza é a coisa ruim. Certo. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de questões até para nós dois interessantes, não sei para quem está assistindo, mas se de repente você soltar um nós vai, a galera vai falar, nossa, 2 professores conversando, o professor falou nós vai. 30 minutos de vídeo serão jogados fora por causa do nós vai. Uhum. Eu acho que o funk também é a mesma coisa. Eu creio, eu não consumo, não ouço funk, mas eu acho, você que é mais jovem aí, pode até colocar aí nos comentários, que deve haver funk que tem uma letra com começo, meio e fim, com profundidade, só que o que viraliza é o lixo. Eu acho que o funk, por exemplo, ele tem 95% ou mais, ele fala sobre muita coisa ruim. Mas aí qual é a diferença do funk pro axé dos anos 90? Eu acho que o funk, por exemplo, ele vai muito mais pro lado da criminalização, entendeu? Agora, o axé ia pra sexualização. Exatamente. Não estou tirando o problema do axé, né? Não, das letras do axé, né? Até mesmo porque na década de 90, a pessoa lá ia dançava lá na boquinha da garrafa e tudo mais, e colocava uma criança no palco para estar dançando. Então isso daí aí começa a virar um grande problema, que isso daí também acontece no baile funk hoje nas ruas, certo? Aí quando se trata da ideia de levar lá a sexualização, a prostituição hoje, por exemplo, tem meninas lá de 12, 13, 14 anos engravidando. Agora o funk, ele tem outros agravantes, no caso, por exemplo, da ideia de você passar a imagem de que o criminoso, de comandos e tudo mais, a criminalização, dá voz à criminalização. Entendeu? E aí isso daí gera um grande problema, porque o adolescente, a criança, ela vai estar ouvindo o funk e vai falar, puxa, isso daqui é da hora, entendeu? O funk ostentação. Não, pode continuar. É patrocínio? O funk ostentação, por exemplo, pega um moleque que foi criado num barraco de madeira, sem teto, sem chão, e o moleque vai lá porque o funk ostentação é isso, o cara tá lá na favela. O cara vai lá, ele começa a escutar o funk ostentação de que, porque eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo outro e tudo mais, mas o moleque tá ali e ele vê o MC
esse MC, a palavra MC é colocada até erroneamente, porque o MC ele vem do hip hop, o funk não tem nada a ver do hip hop. Beleza? Só para nível de informação. E aí aquele menino lá que tá na favela, no barraco de madeira, ele vai lá, puxa, eu preciso ter o motão, eu preciso ter o dinheiro, eu preciso ter aquela mulher, eu preciso ter aquilo tudo. O Instagram fica pior, né? E aí viraliza nas redes sociais, eu quero ter isso. Aí o moleque que não tem o acesso às coisas, ele vai lá e vai começar a fazer o quê? Vai começar a seguir o exemplo de um determinado meio. Isso não quer dizer, por exemplo, que só tem marginal na favela, não é isso, não tem nada a ver. Mas existe uma grande comunidade que compra essas ideias. E a ideia de domínio cultural, né? Porque você conhece um povo pela música que eles escutam. Isso não é minha frase. E o funk ele tem um problema maior ainda, que é a questão da lavagem de dinheiro. Também. Então, assim, se você pesquisar aí, só dá um Google e veja a ligação entre, não estamos falando de todos, mas de alguns funkeiros com essa questão da lavagem de dinheiro. Então, como é que o cara começa a cantar funk hoje e amanhã ele já tem motor, carro importado, casa, não sei o quê? Então, assim, foi injetado uma grana muito alta para que esses caras viralizassem. E o mais curioso é que pra gente aqui de São Paulo, essa questão do funk vai começar só lá para metade dos anos 2000. Sim, sim. Né? Eu me lembro ali 2002, 2003, Bonde do Tigrão, não sei o que lá, com a Furacão 2000, que acho que já era muito famosa no Rio. Se tem alguém do Rio assistindo aí, comenta aí pra gente. Quando a Furacão 2000 começa a chegar aqui em São Paulo, é que o funk ele começa a ser mais difundido. É porque o funk tinha as mensagens subliminares, né? Então, vou passar cerol na mão assim, assim, assim. Aí o cara vai lá... Não era explícito, né? Não era explícito. Hoje é totalmente explícito, que é feio. Mas, saindo um pouquinho dessa ideia do funk, pra gente não ficar só focado nisso, tinha antigamente os estilos musicais, que eram os estilos que as pessoas se vestiam, que estavam relacionados a estilos musicais também. Sim. Por exemplo, você lembra dos clubbers? Ou já ouviu falar dos clubbers? Lembro, aqui tinha chamava Tom Tom, certo? Clube, que era onde esses caras se reuniam. Muito esquisito. Os punks. Os clubbers, os punks, os lagartixas. Esse eu só ouvi falar, mas não... Só ouviu... falar, os lagartixas eram um grupo de pessoas lá, eles tinham o estilo musical deles e tudo mais, mas eles dançavam, aí era um grande problema, que eles apanhavam muito naquela época. Por quê? Porque, por exemplo, o cara tá cantando rap, o MC tá cantando rap, aquela música contra o sistema, aquela coisa pesada. Aí chegava lá, os lagartixas começavam a fazer aqueles passinhos e rebolavam. E rebolava no rap. Então, os caras apanhavam, tinha muita briga, o bicho pegava, tá certo? Aí tinha a galera do skate, né, que curtia um rock and roll, né? O rock de antigamente, o rock de... eu acho que rock é rock, né, velho? O que você acha aí? O rock nos anos 80, a gente vem lá dos anos 80, que eu particularmente só tenho lembrança do final dos 80 e os anos 90. Então, no início, ali no final dos anos 80, a moda era sertaneja. Certo. Então ali você vê Chitãozinho Chororó, você tem o início do Zezé, Leandro Leonardo, ali o final dos 80 e início dos 90. Com o tempo isso aí foi entrando em declínio, começa a onda do pagode. Boa. Então quando eu tinha meus 10 anos ali, então aí era a minha vibe, né? Negritude Júnior, Exalta Samba, então eu era mais do pagode. Depois o pagode já vai entrando em declínio, aí volta de novo o sertanejo. Certo. Depois o sertanejo entra em declínio, aí vem o funk carioca. Aí o funk meio que inundou tudo. E hoje fica entre funk e o sertanejo. E o sertanejo. Se você parar para analisar e fazer uma pesquisa lá atrás, essa galera dos clubbers, por exemplo, só para você entender quem era a galera que curtia música eletrônica. Só que naquela época lá, os clubbers, eles eram considerados os boyzinhos. Então eles não combinavam muito, por exemplo, um cara na periferia com roupa ou estilo de clube, por exemplo. Dos meus colegas, amigos, pessoas do dia a dia ali da minha adolescência, eu nunca vi ninguém desse estilo. Pois é. Até punk, pra você ver um punk mais afastado dos grandes centros, era difícil de ver. Exatamente. Porque o punk, na verdade, é um movimento político, né? O punk é um movimento político. Os punks, eles se encontravam... Inglaterra, né? Inglaterra. Os punks, eles se encontravam muito aqui, lá na 24 de maio, lá no centro, na frente lá da Galeria do Rock lá e tudo mais. Tinha uma galera lá...
Era punk e quem que quando se encontrava saía da porrada? Eram os punks e os... Cara, eu não lembro. É que a gente não tem roteiro, tá? Se você lembra, você coloca aí. Agora, lembra que tinha dois grupos que eram meio rivais. Eu esqueci. Mas os punks, os caras eram barra pesada mesmo. O estilo de roupa deles era uma coisa totalmente diferente. E você sabe que uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e meu pai nunca deixou, era o moicano. Meu Deus do céu. Era o meu sonho, raspar a lateral e deixar só aqui. Agora não tem mais condições. Embora meu pai ainda não deixe, mas agora não vai dar mais pra fazer. Quando a gente fala sobre pai, o seu pai deixava você escutar todo tipo de música? Não. O sertanejo... Assim, na minha casa em especial, meu pai nunca ouviu música. Então, assim, o meu pai, ele é aquele pai que escutava a notícia lá no rádio o dia inteiro. Quando ele parava pra ouvir música, basicamente Tim Maia, ele gostava de algumas, não todas, e Nazaré. Nazaré. Sim. E música, quem ouvia música o dia inteiro era minha mãe. Minha mãe ouvia basicamente Roberto Carlos. O meu pai, 24 horas. O meu pai, como ele sempre foi evangélico, não dava para escutar qualquer tipo de música. Então, e nenhuma, na verdade. Ou era música evangélica ou era música evangélica. Então, teve uma fase na minha adolescência que eu curtia muito rap. Gostava muito do rap, dançava break e tudo mais. E aí, eu tentava lá escutar alguma coisa quando meu pai não estava em casa. E aí eu ia lá... Até porque, gente, nessa época não tinha Spotify, não tinha celular pra gente escutar música, ou você escutava música no rádio, ou no Walkman, que só boy tinha. No caso, eu escutava lá o rap, passava lá na 105 FM, no Espaço Rap com Nuno Mendes. Nuno Mendes, nem sei se existe. Alô, Nuno Mendes, salve. Um abraço. E aí o que acontece? A gente escutava ali, e nós escutávamos o rap antes de ir pra escola. E era bem exatamente naquele momento onde meu pai estava chegando do trabalho e eu estava me arrumando para ir para a escola. Então, eu precisava equilibrar tudo isso daí. Porque exatamente o rap, ele trazia muitas palavras muito duras, muito palavrão. E aí você pensa hoje sobre as músicas que elas são hoje. Eu acredito que as músicas de hoje, ela não tem a mesma vibração. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre vibração no vídeo passado? E também que a música, ela precisa, assim como toda a história, ela precisa ter um começo, um meio e um fim. Então, se você pega, por exemplo, Legião Urbana, que é uma banda que eu vejo alguns adolescentes ainda ouvem e outros zoam. Mas é uma música que você não é para você ouvir, é uma música que é para você escutar. Então, você vai ver que ela está contando uma história. E se você pega, por exemplo, não vou falar de novo do sertanejo, senão vai falar que é perseguição, mas se você pegar um funk nem se fala, né? Funk não tem roteiro. Mas um forró, qualquer outro tipo de música, você vai ver que é uma repetição de coisa que não tem nada a ver com nada, não conta uma história. Né? Não, você pega aquela lá é uma crítica muito forte por causa do sertanejo. Por que falamos tanto do sertanejo? Porque é o mais viralizado. Mas tá muito chato. A galera que faz um sertanejo começa a fazer uma música um pouco mais, que tem uma história mais bacana. E canta diferente um do outro, né? Porque é um tal de cantar pelo nariz, né? Que é isso, não pode falar, não. Não, corta. Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais. Aí o que acontece? O cara vai lá e canta, é todo o mesmo ritmo, é irritante. É a mesma voz e a mesma história. É a mesma coisa. A mulher me deixou pegar minha caminhonete. Tem uma lá que passava muito. A estrofe fazia, eu acho que umas 50 vezes. Não sei o que dos 50 reais. Marquinhos, 50 reais. Não sei o que dos 50 reais. Mano do céu, pelo amor de Deus. Então, isso faz perder uma qualidade musical. Se for pegar aí, pega um produtor de música aí, o cara vai olhar isso daí, as músicas de hoje, ela só é aquela coisa verme de ouvido, que vai lá e coloca na sua cabeça e fica lá, o tempo todo. Então, porque eles pegam os acordes principais, e que são os acordes os quais o nosso sistema cognitivo ele vai assimilar com a maior facilidade. Então, você é testemunha aí que está assistindo, que quando uma música é ruim, ela bate na sua cabeça e ela vai ficar grudada. Vai ficar. Então, nossa, detestei essa música, que porcaria. Daqui 2 horas você tá... Exato, caneta você azul. nem gosta. Caneta azul, azul caneta. Idiota desse caneta azul. Se você vai votar no caneta azul, você é idiota também. Já falo logo. E eu não vou cortar, não. Não é verdade, o caneta azul é idiota e ele vai vir deputado federal. Quem vota idiota é idiota também. Uma coisa é você votar... Eu lembro quando foi, só fazendo entre aspas aí, quando o Tiririca foi se candidatar. Pelo amor de Deus. Duas vezes. Eu penso no seguinte, eu já citei isso daí, até falei sobre isso daí em sala de aula. Uma vez que você vota no Tiririca, por exemplo, que tá lá, vou votar no Tiririca. Se você vota uma vez nele, é uma forma de protesto. Beleza, o cara foi lá, caramba, entrou, beleza.
Se você votar de novo, não é mais forma de protesto, já é uma burrice. Eu acho que eu não vejo como forma de protesto, porque para mim, você votar em um animal desse para ganhar 50 mil reais por mês durante 4 anos, é a mesma coisa, vou protestar porque meu salário é baixo, pego 100 reais e rasgo. E você já percebeu que os políticos estão usando demais os artistas para defender as suas ideias partidárias e tudo mais? Vamos voltar naquele cara lá, o fulano de tal vai fazer o show do comício do fulano de tal. Hoje é proibido. É proibido? Antigamente isso aí era muito louco, porque as pessoas... Então eu sou candidato a prefeito de Nova Iguaçu. É um projeto que esse cara aqui tá daqui 2 anos. Spoiler, não dá spoiler. Não posso dar. Não. Meu, esse cara tá com um projeto muito louco. Como ser um prefeito de Nova Iguaçu, não é isso? Saindo do zero. Saindo do zero. 800 dias para me tornar prefeito. Já passou 700 e já faltam 798. Ele vai colocar o link desse vídeo aqui, como ele vai explicar direitinho sobre isso daqui. Vai estar aqui o link, beleza? Em algum canto. Em algum canto. Então, eu pegava um dinheiro emprestado que eu não tenho e chamava, por exemplo, Zé Neto e Cristiano. Aí o Samuel queria ser também prefeito, ele chamava Maiara e Maraísa, por exemplo. Quando um de nós... ele venceu, beleza. Agora ele precisa pagar aquele dinheiro que ele pegou emprestado. Aí começa a corrupção. Mas... Só para fechar esse vídeo aqui e não ficar muito longo, Sim. Em relação às músicas, você que é mais jovem, gosta de um funk, gosta de um sertanejo, entenda o seguinte, na minha opinião pessoal, música ruim sempre existiu. Então, nos anos 80, você tinha bandas excepcionais, Titãs, Paralamas do Sucesso, tinha outra também, Titãs, RPM, bandas muito boas, mas você Charlie também Brown. tinha, nos anos 90 já, Charlie Brown. 90. Não, então nos anos 80. Dos anos 80, desculpa. Lá dessa vez passa. E aí, mas do outro lado você tinha Velhas Virgens, você tinha Camisa de Vênus, você tinha um cara que eu tava ouvindo essa semana, Júpiter Maçã. Esse você não manja. Dá um Google, vai no Spotify, Júpiter Maçã. Eu preciso encontrar um lugar legal pra mim dançar. Que é uns caras que já vão ser outsiders, já vão cantar umas músicas mais ou menos. Também, do mesmo jeito que você tinha Chitãozinho Chororó, João Mineiro e Marciano, etc., do outro lado você tinha Gini Geno, Rosa Rosinha, outros caras. Então, assim, músicas e músicas, né? Então não é que hoje a música é pior ou melhor do que antigamente. É que, infelizmente, esse aparelhinho aí que a gente está utilizando, o celular, ele é um amplificador. E a música, ela é utilizada para moldar caráter. Boa. Então eles usam dessa ferramenta, o Spotify, ele fica te oferecendo tudo que tiver de ruim. Eu sou um artista que eu comecei agora, eu coloco R$1 milhão no Spotify, ele vai rodar a minha música 24 horas. Esse podcast que está começando agora, se a gente injetar uma grana feroz, ele vai rodar nos 4 cantos das mídias sociais. Então tudo é na base do dinheiro com o objetivo único, que é o quê? Atrofiar o seu cérebro e tornar você mais idiota, principalmente os jovens. Eu acredito que se você continuar ouvindo esse tipo de música, sempre vai estar colocando você abaixo. Então, presta atenção, ao invés de você simplesmente ficar lá escutando a música lá, só batida e tudo mais, começa a prestar atenção na letra daquela música, certo? Começa a fazer uma análise na letra. Poxa, você, mocinha bonitinha e novinha, que tá escutando aquela música, presta atenção, por exemplo, naquela música que o cara tá lá denegrindo a sua imagem, por exemplo, tá rebaixando... Não pode falar denegrido. Não pode? Lógico que pode. Denegrir vem do latim. Não pode então, falar denegrir. Lógico que pode, conversa. Aí é o seguinte, pare de escutar músicas que elas não vão elevar o seu senso cognitivo, não vai elevar a sua moral, não vai elevar a pessoa que você é. Forme-se de um cidadão melhor. A música que você escuta também define muito bem o que você é. Ok? Então tome cuidado com que tipo de música que você escuta. Tenta buscar sempre algum tipo de coisa que vai elevar você culturalmente. Esse é o que está acontecendo. Curte, compartilha, deixa o seu comentário, fala a sua opinião. A gente quer ouvir vocês também. E até uma próxima. Tamo junto. É nóis. Valeu. Porra, deu 50 minutos de vídeo. Esse daí já rendeu mais. 28. Mas rendeu mais.